Olá, seja muito bem-vindo a mais um ACICast, aqui o podcast oficial da Associação Comercial e Industrial de Campinas. Hoje a gente tem uma convidada aqui muito especial, mas antes da gente começar o bate-papo, o conteúdo, a gente tem um agradecimento muito especial ao IMA, também à Prefeitura Municipal de Campinas e ao Podcamp por toda essa infraestrutura, todo esse atendimento nosso que é muito bom. E a gente sempre grava aqui, é uma parceria de longa data, há anos a gente grava aqui, então a gente tem sempre fazer esse agradecimento especial, tá? E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, né? E que muitas empresas às vezes demoram muito para se atentar a isso, tá? E qualquer organização que deseja crescer de forma sustentável precisa ter uma noção básica sobre esse assunto, tá bom? E um ponto importante antes da gente começar quando uma empresa está crescendo, está expandindo, surgem muitas dúvidas. Entre elas, como crescer sem perder a identidade, como manter a qualidade quando a empresa quer escalar, quer crescer. Uma outra dúvida, como essa empresa que está crescendo, que pode ser a sua, como ela mantém, equilibra a tradição, a inovação e o propósito. Para falar sobre isso, hoje a gente recebe aqui a Ângela Daut. Ela é CEO educacional do grupo Oficina do Estudante. A Ângela tem uma trajetória que passa pela biologia, pela pesquisa científica, pela sala de aula e pela gestão pedagógica, acumulando mais de 4 décadas de experiência na educação. Hoje ela lidera um momento importante de expansão institucional da Oficina do Estudante, mantendo como base uma visão muito clara: educação com propósito, pensamento crítico e desenvolvimento humano. Ângela, seja muito bem-vinda ao Cicast. Pode dar suas boas-vindas e se apresentar um pouco mais para o pessoal. Nossa, depois dessa introdução, né, o que dizer? Eu sou muito grata, me sinto honrada com o convite, né, e especialmente por representar, né, uma instituição que eu considero das mais relevantes em termos de contribuição para que a gente possa construir uma humanidade melhor, mais feliz. Então, trabalhar em educação é um prazer e ter um espaço, né, como a SIC abriu, para a gente é maravilhoso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu, sinceramente, depois que eu li tudo isso, eu fiquei com muita dúvida de como você começou sua trajetória, como você chegou hoje na oficina do estudante. Se puder falar um pouco mais de como foi, porque eu particularmente fiquei um pouco curioso. Curioso, né? Porque as coisas acabam se encontrando, sendo congruentes quando você trabalha em pesquisa, né? E numa universidade pública, eu sou paulistana, fiz USP, e o meu sonho na década de 80 era ser bióloga marinha, o que era bastante intangível na época, não havia nenhum curso. Sim. Então, eu tive que fazer biociências primeiro, e para continuar na carreira acadêmica, era obrigatório que os jovens mestrandos também distribuíssem já um pouquinho do conhecimento que estavam construindo com os calouros que entravam. Então, já na universidade, eu fui, de uma forma bastante incisiva, convidada Legal. pelo meu orientador a ser monitora de cursos dos que estavam iniciando biociências. E eu me apaixonei Legal. por dar aula ali. Aí começou a paixão, né? Eu fiquei por muito tempo num Legal. dilema muito grande entre a pesquisa pura em si e já estava com os pés no Instituto Oceanográfico da USP, então me aproximando gradualmente, né, Uhum. do que era a minha meta, mas ao mesmo tempo uma outra paixãozinha foi crescendo ali do lado. Como é gostoso ensinar, como é bom compartilhar, né? E principalmente eu fui muito favorecida nesse início, Rafael, porque eu estava compartilhando o que eu já sabia, o que eu estava me inteirando, Sim. né, mais profundamente em termos de construção de conhecimento, com pessoas que também eram apaixonadas pela biologia, pela vida em Sim. si. Então, foi tudo muito bonito e foi assim que a atividade docente começou a entrar forte na minha Legal. vida. Mas por alguns anos eu ainda continuei na pesquisa, segui minha rota e só mais tarde, sendo mãe, Muito legal. é que eu falei, opa, Foi virada de chave sua? foi, achei muito, absolutamente pertinente a sua expressão. Foi bem Legal. aí que a coisa mudou de peso. Bacana, deu para ter uma noção aí da sua trajetória, muito bacana. E hoje no seu cargo você consegue falar um pouco do que você faz ali na oficina do estudante, hoje como você ajuda a empresa, só para a gente ter uma noção um pouco do que a sua visão ali de empresa, da própria oficina do estudante. Bom,
Trabalhar na oficina é um desafio diário. Eu devo dizer isso, é instigante e é viciante também. Por quê? É uma instituição educacional extremamente viva, dinâmica, né? Com um propósito muito firme, Rafael, que é oferecer, de fato, educação plena, integral, de Legal. qualidade. E então, nesse âmbito, nesse escopo, o que que é a educação plena, integral, né? E como é que a gente mede essa qualidade? Principalmente, né, se baseando em um pilar que é inquestionável e negociável para a oficina. Entender cada criança, cada Cada um é um indivíduo, né? pré-adolescente, né? Cada Legal. adolescente na sua individualidade. Isso eu aprendi muito sendo mãe. Porque quando a gente sai da universidade, faz os cursos de licenciatura, começa a exercer a Uhum. docência, você é carregado de uma porção de informações absolutamente consistentes, mas genéricas, teóricas. E é isso que vai para a sala de aula Sim, no sim. primeiro momento. Quando você tem o privilégio de ser mãe, de ser pai, isso não é prerrogativa das mulheres, mas eu vi também isso no meu esposo, que também é professor de longa carreira, né? E é gestor também. A gente começa a olhar de forma diferente, muito mais ampla e abrangente, o que é aquele aluno que está na Sim, sua frente, porque a gente teve o privilégio de acompanhar um filho aprendendo a pronunciar os primeiros fonemas, sim, a ter um pouquinho mais de coordenação gradualmente para se virar sozinho, desde se alimentar, a engatinhar, a caminhar, sim. enfim. E a gente vê, se você tem a oportunidade de ter mais de um filho, como cada um tem seu ritmo. Isso muda completamente a forma da gente entender uma classe onde você tem 5, 10 ou 40 estudantes. Todos eles têm o seu ritmo, a sua individualidade, a sua Sim. história de vida e pertencem a um ecossistema familiar que também traz, a partir dessas crianças e adolescentes, muita história para dentro de sala de aula, Legal. né? Então, eu acho que a oficina acho não, eu sei, né, como Sim. professora e gestora já de alguns anos, que essa visão ampla plena do ser Uhum. humano, considerando, então, não só o acadêmico, que parece ser sempre a primeira missão de uma escola. E né? O que Sim. as escolas produzem? Produzem condições para que os estudantes possam ter acesso a conhecimento, a informações de Uhum. qualidade, históricas, sociais, né? E de todas as naturezas, científicas. Sim. Porém, se a gente não considera o indivíduo na sua plenitude como pertencente, né, a um universo em que vão ser cobradas as suas dimensões Sim. emocional, mental, física, espiritual até, e social, a gente não tem um equilíbrio, né, nesse desenvolvimento pleno que se pretende oferecer. Então, esse desafio, que parece tão distante, muito vago, é Sim. discurso, né, de todas as escolas que têm essa consciência desse cenário educacional onde se discute muito isso, acaba criando forma dentro da oficina do estudante a partir das ações, das metodologias, do material didático Sim. escolhido, da administração dos espaços e do tempo daqueles estudantes ali, com ofertas que vão além do acadêmico convencional para um Legal. vestibular. Então, muitos projetos, os itinerários formativos do ensino médio, né? Clubes diversos, como é o Programa Olímpico da Oficina, que também olha para aqueles alunos que querem e precisam de um pouco mais, né? Então, tudo isso é muito instigante e dinâmico. Legal. E eu sou muito feliz em poder, às vezes, tendo que retomar o fôlego, porque é muita coisa Sim, acontecendo imagino. simultaneamente, porque tem o setor de projetos e eventos. E para mim ficou muito claro nessa sua fala que isso é algo muito estruturado dentro da empresa, né, dentro da escola, e eu imagino que seja um desafio quando você pensa em crescer, em expandir, conseguir manter todos esses valores. Se você puder falar um pouco mais desse desafio de juntar, igual eu falei no início, juntar o crescimento de uma empresa, o crescimento da escola, com manter os valores que são fundamentais, né, tanto para o aluno, como professor, como para quem está tendo essa visão geral da empresa, da escola. Manter a identidade, né, Rafael? Exato. Esse, com certeza, é o maior desafio, e a gente vê não só
universo educacional, mas em empresas de outra natureza, como bancos, né? Enfim, sim, esse é o maior desafio. A oficina tem uma história longa já, não sei se você sabe, a oficina tem 30 anos de existência. Nasceu ali de uma célula que se dedicava a entender e preparar alunos Uhum. para o vestibular, majoritariamente da Unicamp na época, mas isso foi se expandindo. E do pré-vestibular, que hoje ainda é É carro-chefe, muito né? forte, sim. Muito forte. É a turma que está começando há 2 semanas se preparar conosco para os vestibulares e o Enem deste ano, chegam a quase 650 alunos. Ainda estão chegando, estavam Sim. 630 até a última vez que eu soube, né? Então, é uma marca que desperta muita confiança e ela é tradicionalíssima nesse segmento pré-vestibular. Porém, né, há 15 anos atrás, 16 agora, o ensino médio foi implantado. Depois dele, o fundamental anos finais. E hoje, nas unidades de Paineiras e Taquaral, a gente tem desde os pequenininhos, né? De Legal. fundamental anos iniciais. E o ano que vem, você falou em expansão, peço Sim. licença, a oficina vai abrir a 6ª unidade em Que Paulínia. legal. E lá a gente vai receber crianças para a educação infantil já. Ah, Puxa, tudo isso é oficina? Sim. Por quê? Apesar dos pontos de construção desse projeto e divulgação do projeto educacional que a uhum. oficina se presta a oferecer, se destina a oferecer, estar em pontos diferentes da cidade. E agora um outro município. Existem especificidades de cada público que a gente atende. Porém, respeitando essas especificidades, existe uma coluna vertebral maior, que é realmente o sustentáculo baseado nos valores que a oficina, Legal. desde os primeiros, né, Sim. Da anos base da mesmo, né? Da base, escola. né? E a missão a que se propõe. Então, isso, volto a usar essa palavra, eu acho ela emblemática até para a gente não se perder no caminho da Sim. expansão. São inegociáveis. Então, em cada uma das unidades existe a fixação, a divulgação, nós nos agregamos ao redor dos mesmos princípios, dos mesmos valores. E isso é o sustentáculo da identidade. Então, podemos ir para o Ceará um dia, Sim. mas vamos levar para lá essa coluna Essa vertebral, né? é Que é o que direciona. diferencia também, né? Eu acho A que oficina foi do que. uma fórmula de muito sucesso, Sim. né? A gente está num município, metrópole já, que tem muitas escolas tradicionalíssimas, das mais diversas linhas, né, educacionais e metodologias, e sobreviver crescendo durante 30 Sim. anos é uma sinalização muito clara. Puxa, essa coluna vertebral funciona. Olhando esses alunos, milhares já passaram nesses 30 Sim. anos, né? Alguns já são profissionais de relevância na sociedade campineira e fora daqui. Isso nos enche de orgulho, é Bom, muito recompensador, sim. O né? trabalho é recompensado com isso, É né? Quando você isso. vê que deu, que gerou frutos. Frutos. E tendo essa visão, a gente comentou um pouco sobre essa identidade. Tem algum outro desafio que você acha pertinente aqui falar sobre esse processo de expansão que você enxerga? Por exemplo, algum outro tipo de empresa também está nesse processo querendo expandir, querendo aumentar? Tem algum outro desafio que você quer ressaltar também, além desse que é muito importante, né? De manter a identidade que é a base da empresa. Tem algum outro desafio no processo de expansão que você identifica, que você acha relevante também comentar? Eu acho fundamental, Rafael, Uhum. nesse universo, né, disposto a trabalhar por uma educação de qualidade, a gente manter todo o foco no que nós entendemos por uma educação de qualidade e replicar em cada um dos pontos que esse crescimento vem Uhum. gerando esse foco na qualidade do que se oferece. Legal. E quando a gente fala em escola, essa qualidade começa pela visão que a gente tem do aluno, essa visão ampla, Uhum. né, plena, Sim, que eu mencionei antes, mas também em relação à questão acadêmica, que é o que, na verdade, grande parte das famílias procura, aliado a essa questão. A escola tem que ser acolhedora, ela tem que ser humana, tem que abrir espaços para as trocas e parceria, né, sim. construção da parceria com a família. É lógico que o acadêmico é talvez tão importante quanto,
Estou pensando como uma mãe de uma criancinha que vai começar a ser alfabetizada. Sim. Para essa situação, o acolhimento, a compreensão, a parceria, a proximidade com a escola é essencial. Talvez seja mais importante do que a pujança acadêmica. Conforme essa criança vai crescendo, as coisas vão se invertendo. E quando o ensino fundamental está sendo finalizado, quais são as perguntas que a gente ouve das famílias? Como é que é a aprovação na Unicamp? Quantos alunos foram O para a objetivo USP? muda, né, ali do papel Muda, da escola. exato. Então, e a escola já tem que ter essa pré-visão Uhum. assim que recebe essa criancinha ali, né? Então a gente tem que se esforçar ao máximo, buscar tecnologias, criar recursos, buscar inovações que Uhum. garantam a efetividade, Rafael, nesses dois âmbitos, Legal. inicialmente. Manter o acolhimento, aquela relação humana de troca e parceria com as famílias, mas ao mesmo tempo oferecer educação acadêmica Uhum. de qualidade que prepare esses alunos primeiro para se conhecerem seus pontos fortes, Sim. os recursos internos, desenvolver aqueles que não estão, talvez, no nível desejável para que esse Chegue todo mundo estudante, no mesmo patamar, né, igualar, né, as isso, probabilidades. e Então, eles terem condições, sim. quando saírem das nossas fronteiras, para serem jovens adultos autônomos, capazes de pensar criticamente, de fazer escolhas que lhes pareçam as melhores naquele momento de Legal. vida. Para isso, eles precisam ter subsídios, não só acolhimento, afetividade, Sim. mas também informação, né? Autoconhecimento. Então, eu acredito que esse seja o primeiro grande desafio para a gente manter essa identidade dentro de um grupo, Uhum. né, escolar, educacional, como é a oficina, garantindo tanto o desenvolvimento humano nas questões que envolvem a formação de um cidadão solidário, ético, autônomo, mas também alguém com cultura geral consistente, Legal. né? Antenado nas questões relevantes da sociedade onde está, da sua coletividade, Uhum. do bairro, da cidade, do país, do mundo, né? E com recursos de cultura geral, conhecimento, informação, para elaborar suas próprias opiniões acerca de tudo, Uhum. fazer suas escolhas com assertividade e ser relevante na sociedade, na coletividade onde atuam. Sim. Então, é lá longe que a gente tem que pensar, lá adiante, Sim. né? Muito legal. Uma dúvida que você estava comentando, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, que é essa diferença quando você vai abrir uma escola para criança, uma escola já para adolescente, pensando ali no futuro de faculdade, enfim. Nesse processo de expansão, como vocês têm essa diferença aí de público, querendo ou não, na hora de abrir uma nova escola? Igual você comentou, vocês estão abrindo uma nova escola, uma Unidade. nova unidade em uma outra cidade. Sim. Quando vocês decidiram, né, quando foi feita essa escolha, o que é levado em conta? Por exemplo, qual que é a estratégia, qual que é o planejamento na hora de abrir uma nova escola em uma outra cidade? O que foi levado em conta para escolher que essa nova escola foi escolhida não para adolescente, mas para criança, o lugar que foi escolhido, enfim, Uhum. essas escolhas menores que são envolvidas, se puder falar um pouco mais Certo. para quem está pensando também aí em abrir uma nova loja, pensando em expandir, o Sim. que precisa levar em conta antes de tomar essa decisão? De uma forma genérica, né? Pensando não especificamente em escola. Eu acho que é Uhum. essencial, e olha, peço licença, eu não sou especialista em negócios, Sim, sim. eu sou É a sua uma visão do. educadora, Sim, mas sim, acho que na própria vida da gente, antes de qualquer decisão que envolva uma ação que vai demandar esforço, investimento, né? Mudança, muitas vezes, de hábito, sim. desacomodação, a gente tem que fazer um estudo prévio da viabilidade do negócio, né? Legal. Como tecnicamente a gente pode chamar. Então, a escolha, né, desde o local onde Uhum. esse novo empreendimento vai ser implantado, até as abordagens para divulgar para o público local quais são as intenções, qual é a alma desse negócio, tem que ser previamente muito estudada, né? Sim. Com certeza, eu acho que a gente prevenir, conhecer, fazer prospecções Legal. antes de começar a agir é fundamental, né? Para agir com segurança, com uma margem de Uhum. acerto
muito alta já para garantir que todo o esforço dessa implantação vai funcionar. Em relação a essa nova unidade, Rafael, com certeza, né? Como em Campinas, Sim, as unidades que já funcionam da oficina do estudante recebem alunos de 17 municípios ao legal. nosso redor. Então, esse foi um grande sinalizador. Ó, Opa, e às vezes é muito sacrificante para essas famílias, para esses estudantes chegarem até os pontos da oficina, sim, né? Então, por exemplo, a nossa unidade matriz, a sede, fica na Avenida Brasil. A gente recebe ali, é a unidade que concentra o maior número de uhum, estudantes de educação básica, são 900 atualmente. Muitos vêm dos municípios da região ao redor legal. de Campinas e ficam às vezes 1 hora e 30 em vans ou até mesmo em carros particulares para chegar à escola e o mesmo para voltar. Então, como existe essa procura, esse foi o sinalizador Legal, perfeito. Opa, e se a gente levar a oficina para essas regiões? perfeito. E aí foi, com certeza, a partir desse estudo, existe a demanda, existe o público, por que não, né? E o perfil, né, essa nova unidade, Aham, por exemplo, como existem duas aqui em Campinas, que acolhem desde os pequenininhos de primeiro aninho sim, até os vestibulandos, não um curso, mas o terceiro ano, a finalização do sim, ensino médio. É assim a demanda que nos foi indicada pela população desse legal, novo município. Então, acho legal. que o estudo é essencial, a viabilidade econômica do projeto. Ok, a gente começa só com cursinho, a gente começa já desde os pequenininhos. Uhum, Então, tudo isso exigiu muita dedicação, mais de ano, né, de pesquisa sim, da região para ver o que a gente pode oferecer e que vai ao encontro da demanda que está sendo sinalizada por esse sim, município, por exemplo, ou por uma região ou outra da cidade, legal. né? Muito legal isso que você falou, de estar atento mesmo à oportunidade e até ouvir, né, nesse caso o cliente, os pais dos Sim, alunos, nesses pontos. Por tá vindo de outra cidade, como a gente pode melhorar isso? Muito legal sim. esse ponto. Eu acho que isso pode ser aplicável, né, no caso da escola, como também Qualquer qualquer tipo de negócio. empresa, se Uhum, atentar a esses pequenos detalhes. sim. Agora, voltando um pouco para falar sobre, é uma dúvida até minha, assim, que eu acho que é muito relevante. Eu imagino que, né, ser professor, cuidar de criança é uma responsabilidade muito grande. E como que você vê hoje nesse nosso meio que tem muito acesso à rede social, inteligência artificial, aí de muito fácil acesso, como que a escola se prepara para isso? Como vocês olham para esse tipo de assunto, principalmente para as redes sociais e inteligência artificial, que eu acho que são coisas bem, né, não perigosas, mas de muito fácil acesso, pode ser Sim. feito muita coisa. Ai, Rafael, você tocou talvez na maior angústia de todos os educadores idealistas desse país, desse mundo, né? Imagino. Eu acho que não há uma resposta para isso ainda, embora cotidianamente a gente tenha episódios dentro das escolas, e eu não estou falando só da oficina, né? Sim, As instituições escolares se deparam diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, com situações envolvendo esse novo universo, né, que não é mais paralelo, ele entra na sim, escola e a escola acaba tendo projeções a partir das redes sociais, nas quais os alunos, os pais, né, uhum, interagem falando sobre a escola, né? Enfim, é uma realidade bastante desafiadora. Ela sim pode ser maravilhosa. Quando você fala de IA, né, quantas possibilidades incríveis a gente sim, tem de dinamizar os processos de legal. aprendizagem, de ensinagem, a escola tradicional, no sentido das metodologias, como aulas expositivas, o aluno passivamente sendo alimentado Sim, intelectualmente por alguém que sabe e domina o assunto, isso não cola mais, não agrega de fato situações reais de aprendizagem. legal. Isso a gente vem vindo desde antes da pandemia Uhum, constatando. E as novas tecnologias aplicadas à educação não só tecnologias, tá? Metodologias uhum, mesmo. Você fazer aulas práticas, a mão na massa, uma sala de aula invertida, onde os alunos trazem assuntos, legal. pesquisam sobre eles e trocam Ah, conhecimento, e o professor é um mediador, um facilitador dessa troca. Então, existem, independentemente da tecnologia, metodologias importantes, né? legal. Que podem tornar mais ágil e mais apaixonante, mais produtivo o processo todo. Mas, se a gente
focando agora, né, na questão que você traz, as redes sociais, toda a interação nesse universo que está congruente, ele está dentro do aluno. Nós, professores, gestores, também o tempo inteiro recorremos Sim. a esses recursos para dar mais consistência, agilidade, economia de tempo para as nossas pesquisas e preparação de aula e busca de soluções. Junto disso, o desafio do convívio. Então, se a gente fosse pensar só nas vantagens, nossa, todo Sim. mundo sabe, a gente não pararia de enumerar muitas, e com certeza eu ignoro tantas outras que já estão em prática em muitas organizações, né, educacionais. Porém, junto disso, o que a gente sente? Um despreparo muito grande, não só dos alunos, e o despreparo que a gente vê nos alunos, de como se portar, de como utilizar, do que é público, do que é privado, do que é conveniente compartilhar numa rede social ou não, é reflexo da falta de informação dos pais. Então, junto a preocupação, e quando eu usei o termo angústia, né, que toda essa evolução tecnológica traz para as instituições educacionais nós precisamos correr, literalmente, né? Produzir muito rápido recursos para a educação midiática das famílias, porque essa educação é aquela que começa lá em casa. A família pode produzir uma porção de recursos e sim, eu sou muito a favor daquele acompanhamento, não gosto da palavra controle, dos pais em relação aos sites, né, e conversas que essas crianças podem ter. E também sou muito a favor da regulação da faixa etária, que já pode ter acesso a tanta multiplicidade de fatores, né? Isso é família, não é escola. A escola tem que sinalizar, reforçar e, nas suas práticas, também aderir a essas normas, né, de bom senso e proteção. Aquela criatura que está em formação ali, que não tem discernimento e conhecimento do que, de fato, pode ser um risco ou não. Eu tenho sempre uma frase que eu ouvi de uma grande especialista em proteção à criança nas redes sociais, né? E ela diz assim: você não acompanhar o que seu filho de 10, 12, até 14 anos ou mais faz nas mídias sociais, nas redes sociais, com quem ele fala, com quem ele troca ideias, é a mesma coisa de que você levar esse menino, essa menina para São Paulo, descer ali do metrô, e para 25 de março, soltar a mãozinha e vai, filho. É uma metáfora perfeita. Sim. Então, sim, existe muito avanço, muita possibilidade da gente tornar o aprendizado maravilhoso, vivencial, com as mídias todas, a troca de ideias a partir dos veículos, das redes sociais. Porém, a gente está um passo muito atrás do que a tecnologia já está, dessa educação, dessa consciência, né, de família e, consequentemente, preparo dos alunos para usar tudo isso. Muito legal isso que você falou, eu parei até para pensar um pouco sobre isso. Eu acho que é muito mais fácil você ajudar a criança a entender como se comportar do que os pais, porque eles cresceram, não tinha essa tecnologia. Essa tecnologia foi criada depois, já que eles passaram pela escola, eles não passaram por um aprendizado sobre essa tecnologia, sobre rede social, sobre e hoje em dia as crianças têm essa oportunidade de ter esse aprendizado para futuramente serem pais em um melhor aspecto sobre esse assunto, né? Poderem ensinar melhor sobre rede social, sobre o que fazer e o que não fazer. Muito legal isso que você citou. E pensando nessa parte de tecnologia, de IA, de rede social também, tem alguma tendência, assim, vamos pensar 5, 10 anos, que você vê que a escola pode ser inserido dentro da escola? Tem alguma tendência aí que você vê nesse aspecto, que daqui 10 anos você acha que a escola vai estar mais envolvida? Tem algum... Se tem esse acompanhamento com novas tecnologias, com tendências, como que é essa visão? É bastante interessante a sua colocação e, de novo, cadê a bolinha de cristal, né? Acho que Não tem. a mente humana não para de fazer projeções, de ter expectativas, né? Não sei se num tempo que você pensar em movimento da sociedade, 5, 10 anos é pouco, talvez, para a incorporação de
hábitos, não para a criação de tecnologia, essa é galopante, é assustadora, Sim. né? Mas para a criação de hábitos e a seleção de recursos que essas novas tecnologias trazem, como elementos básicos para o processo de ensino e aprendizagem. Eu não vejo em um curto espaço de tempo, não, embora a gente já tenha experiências bem-sucedidas feitas no mundo, né? Usando tecnologia avançada em sala de aula, porém nunca substituindo a mediação de um humano nessa história, que hoje a gente chama de professor. Sim. Eu acho que até esse termo Legal. traz uma carga de tradição, de o mestre. A primeira escola de educação básica onde eu lecionei, era garota ainda, ó, temeridade, 22 anos, ainda estava fazendo mestrado e tudo mais. As meninas, era uma escola de meninas em São Paulo, confessional, e não havia o termo professor, professora, nós éramos chamados mestres. Olha que Legal. coisa, né? E isso não faz tanto tempo, mas assim, a aura que envolve, né, o termo mestre, que hoje também está ali na figura do professor, ela tende a se modificar, eu acho que mais rápido do que a mudança de estratégias Entendi. e recursos na escola. Por quê? Nós hoje, com tanto recurso tecnológico, eu me sinto assim, mesmo dando aula para cursinho, né? Como uma facilitadora, uma viabilizadora, Sim. uma ponte, né? Se a gente fosse fazer uma figura aqui, uma ponte entre tal conhecimento ou informação, até num nível um pouquinho menor cognitivo, né? Tal informação é vital para você construir um arcabouço e a sua própria opinião sobre tal tema. Em humanidades, isso é muito requerido nos vestibulares, né? Proposta de intervenção numa situação problema que é ali real Legal. da tua comunidade. Então, para chegar nesse nível cognitivo, esse aluno tem que ter informação. E é muito chato você sentar e ficar ouvindo um mestre, um professor, te trazendo a informação pronta. Então, qual vai ser o papel? Acho que a mudança do papel do que a gente chama de professor hoje vai ser mais importante até, Legal. né, do que a tecnologia em si, de fazer ele criar estruturas, espaços e recursos para o aluno ir buscar o conhecimento que ele indica que é essencial. Então, as tecnologias, elas estão à disposição e hoje, Rafael, vou contar uma coisa. Pode Eu, contar. quando estava na universidade, a USP tinha 2 computadores. 1978. Você era um glitter ainda, né? Mas eu já estava com meus 17 anos na universidade e a gente tinha que se inscrever para chegar perto do computador. Tinha um na Poli, né? E outro ficava na biblioteca da biologia, biomedicina, ali, né? A gente tinha que se inscrever e esperar, às vezes, 15, 20 dias para chegar no balcão para poder pedir uma pesquisa X. Tinha fax, não tinha internet. Então, assim, me sinto muito feliz e privilegiada porque eu vi, assim, era galopante. Eu lembro que meus pais, de casamento, me deram uma linha telefônica. Aquele negócio, né, fixo, o que é isso hoje, né? Então, sumiu, né? eu acho que esse movimento, que a própria evolução das tecnologias obrigou todo mundo que está vivendo no tempo presente a aprender e seguir, vai ter que acontecer nas salas de aula, vai ter que acontecer nas escolas. Então, aquele professor catedrático ou mestre não tem mais lugar. Tem lugar uma mentalidade ágil que é um perpétuo aprendiz. Isso é um professor, tem que ser, né? E que ele busque recursos para viabilizar o contato dos seus alunos. Também não gosto dessa palavra, sem luz, aluno. Não, eles são aprendizes, estudantes, Legal. e que essa curiosidade possa ser alimentada com recursos que, através das tecnologias, aproximem esse aprendiz do objeto de estudo dele. Muito Acho que bacana. essa é a Sim, melhor. essa é uma pergunta mais uma pegadinha, porque perguntam para mim também na área do marketing. Não tem como saber. Daqui um dia pode lançar uma coisa que muda tudo. Então é mais uma reflexão que a gente tem, né, do que é hoje, do que pode ser amanhã. Mas foi muito legal te ouvir sobre esse assunto. Desculpa a viagem. Não. Mas eu sei que, como todos nós, a gente tem um tempo de Sim. vitalidade determinado aí. Sim. Eu espero poder ver essa revolução do bem na postura dos educadores. Sim.
né? Já está ficando para trás essa postura do mestre, do sabe tudo. Não, a gente tem que se informar, construir, inovar, renovar para como é que eu posso fazer esse conhecimento que eu sei que a Unicamp vai pedir, que vai estar na prova da Sim, FUVEST, mas de uma forma de preparar instigante, mesmo, né? de preparar. E eu ainda não sou pai, né? Não tenho filho, mas eu acredito que isso seja uma decisão muito importante na vida dos pais, na hora de escolher uma escola pro filho dele. Na sua visão, assim, pensando, né, nos pais, você comentou que é mãe, quais são os pontos principais que um pai tem que pensar na hora de escolher uma escola para colocar o filho? Que eu acho que essa deve ser uma das decisões aí mais importantes, assim, na vida da criança, enfim, dos pais também. Então, qual que é a sua visão? Quais são os pontos que ele tem que levar em conta, tem que pesquisar, tem que ver? Concordo, viu, Rafael? E eu volto rapidinho, assim, num flash, para meu dilema, né? Minha angústia na hora de escolher escola para os filhos, né? Bom, eu, por experiência própria e também por ter visto e conversado com muitas famílias ao longo desses anos. A primeira coisa que a gente sinaliza, a escola tem essa obrigação. Você, pai, tem que buscar no que nós oferecemos como escola, coerência ou não com seus valores de família. O que você, pai, mãe, família, seja qual for a configuração dessa família, quais são os valores máximos para vocês? Que projeto de ser humano vocês vão trabalhar arduamente para construir ao longo de, no mínimo, os próximos 20 anos, no mínimo, né? Sim. Né? Então, a primeira coisa que tem que ser observada é a compatibilidade ou não dos valores da família com a escola. E a escola tem a obrigação de declarar muito transparentemente quais são os seus valores, o que se preza nessa instituição educacional, que ser humano a gente quer, em parceria com a escola, com a família, Uhum. perdão, construir ao longo de anos, né? Sim. Então acho que essa é a condição essencial, a primeira. Posteriormente, não digo, eu digo até um pouco menos relevante do que essa, é a qualidade acadêmica do que se oferece, e não só em relação à construção de um indivíduo muito bem formado, com muitas Sim. habilidades e competências intelectuais desenvolvidas, trabalhadas, mas a questão social, né? Que outros projetos, esse programa educacional dessa instituição oferece para o meu filho? Porque nem todas as crianças são aquelas que almejam medalhas olímpicas na OBA, né? Sim. Enfim, nas Olimpíadas Acadêmicas são milhares aí, né? Alguns sim, e se sentem muito realizados e fortalecem sua autoestima nesse caminho. Outros são artistas, outros são introspectivos, gostam de escrever, né? Outros são cientistas natos ali, a curiosidade, a flor da pele, a vontade de experimentar, de abrir, de desmontar, enfim. Uhum. Então, essa visão abrangente que a escola deve oferecer também tem que ser explicitada para a família, para que os pais, nessa hora de escolha, entendam que, independentemente dos talentos que aquele filho ainda vai mostrar, Sim. que eles entram muito novinhos, alguns ainda bebês na escola. Você não sabe o que tem ali de bagagem, né? E cada um é diferente. Então, o ideal seria escolher uma instituição que ofereça essa pluralidade. Legal. Isso é essencial, né? Eu queria só voltar um pouquinho na questão, porque eu estava falando disso, mas meu cérebro já apontou para uma outra questão. Valores, né? A questão da compatibilidade dos Sim. valores família-escola, ela acaba sendo mais relevante, sim, justamente porque essa criança ainda não, quando entra cedinho na escola, não demonstrou o que ela traz de aptidões. Então, uma escola que mostra entre esses valores o propósito firme e sólido de oferecer uma educação abrangente, diversificada, multidimensional, ela tem maiores possibilidades de atender às necessidades que aquela criancinha, aquela criatura em evolução pode apresentar ao longo desses anos. Então, as coisas estão interligadas, elas se conectam o tempo inteiro.
Mas o principal é isso. Uma criança tem que se sentir feliz na escola, tem que se sentir não só acolhida, esse é Sem dúvida, outro sim. chavão, né? Mas ela tem que ser feliz de fato. Não pode ficar com medo de ir para a escola, não pode ficar enrolando para dormir, fazer que está dormindo, É, não quer ir. Isso são sintomas, tem alguma coisa que precisa ser cuidada ali, né? sim. Pode acontecer em episódios, momentos específicos da vida social dessa criança ali na instituição. Mas quando é crônico, opa, será que a gente escolheu certo? É a pergunta que tem que vir. Sim. E essa pergunta tem que vir sempre, sabe? Não é uma Tá única sempre vez. refletindo, pensando, porque Sempre é refletindo, sempre interagindo muito com a escola, legal. né? Usando essa prerrogativa do diálogo é Uhum. essencial, né? Acho que isso supre grande parte da primeira Muito bom. angústia. Não, muito, muito, muito legal, Angela. Obrigado. Antes da gente encerrar, se você quiser dar algum recado para o pessoal que está assistindo, que não está ouvindo, e também se você quiser deixar algum site, alguma rede social, pode ficar à vontade para falar diretamente com o público e pode ficar à vontade. Ah, obrigada, Rafael. Não, Agradeço muito, viu? É muito confortável conversar com você, porque eu vejo a sensibilidade em relação ao tema, educação, em termos gerais, e principalmente, né? Evolução de seres humanos. Então, se, com muita humildade, né? Isso a ciência me ensinou. Nem sempre as suas teorias vão dar certo, os seus experimentos vão sim, trazer o que que você pensa ou imagina. Em educação a gente também tem isso. Somos todos humanos, falíveis, mas a busca pelo ideal, de acertar o maior número de vezes possível, é que tem que guiar nossos esforços. Então, para mães, pais, pessoas que curtiram um pouquinho esse diálogo, essa conversa, e agradeço pela paciência nas minhas divagações. não, que isso. Eu acho que a busca por uma humanidade melhor, eu já falei essa expressão aqui hoje, uma humanidade mais feliz, ela perpassa assim pela escola, seja ela de Sem dúvida. qualquer forma, em qualquer país, em qualquer idioma. E talvez dois princípios, né, possam ser a base, os pilares de sustentação dessa construção de uma humanidade mais solidária, ética, pacífica, que saiba conviver. Um é a humanização. Eu acho que toda instituição que se propõe a educar, ela tem que ter esse pilar o tempo inteiro à flor da pele. Tudo que a gente faz aqui, todos os esforços, mesmo que seja numa aula de matemática do segundo ano, da segunda série do médio, mesmo que seja numa aula de arte, onde se discute a maneira de Picasso representar as pessoas, o mundo, as coisas. A gente tem que sempre costurar com um fio da humanização, colocar o ser humano como centro, né, desse processo, e as interações Uhum, com ética, solidariedade, respeito ao próximo, com o desenvolvimento de uma mentalidade colaboracionista. O que perfeito. falta muito é isso, para se contrapor ao individualismo que vem, sim, prevalecendo, Sim. e a gente sabe disso e vê os frutos disso no mundo de hoje, né? Então, sim, esse é o primeiro pilar, né? E o segundo, além da humanização, a emancipação. Nossa, que está por trás disso? Nossa, essa é uma caixa gigantesca. É a construção de pessoas autônomas no sentido mais profundo, sabe, Rafael? Capazes de ler um outdoor, ver um outdoor e deduzir, inferir. Capazes de ler uma notícia na mídia e já buscar as inferências que aquela manchete de repente Sim, pode te trazer, né? E de também selecionar o que é confiável ou não, de emancipar-se, quer dizer, aprender a aprender, a raciocinar criticamente, fazer escolhas pertinentes e se posicionar diante de toda e qualquer situação de vida. Então, acho que como educadora já muito grata por ainda estar em ação, né? Eu hoje elejo a humanização e a emancipação, nesse sentido mais amplo que eu agradeço a paciência de me ouvir, representam. Eu acho que muito uma legal. instituição de ensino que se baseia nesses princípios está cumprindo um bom papel. Muito legal, Ângela. De novo, queria te agradecer por essa participação. Achei muito legal. Muitas vezes a gente fica
muito pensando em números, no nosso trabalho, nas coisas assim do dia a dia, que a gente esquece de pensar no humano, de que a gente é cada um indivíduo, que nosso filho tem que pensar por ele, a gente, né, esse pensamento que às vezes a gente esquece de ter no nosso dia a dia. Eu acredito que hoje foi muito especial para a gente ter essa reflexão de tudo, e também como isso influencia em decisões da empresa, do filho, da escola, enfim, foi muito legal mesmo a nossa conversa, queria te agradecer. E você que ficou até aqui, por gentileza, se inscreva, deixa o like aqui nesse podcast, e vai ter aqui na descrição mais informações sobre a Ângela, sobre a oficina do estudante. Pode acessar as redes sociais também, e te espero na próxima. Muito obrigado.